Olá, questão 34, UEPG Verão 2019. Um bloco cuja massa é 200 gramas encontra-se sobre uma superfície de um disco, cujo diâmetro é 2 metros. O disco gira em torno de um eixo situado em seu centro, com uma velocidade angular constante de 2,5 radianos por segundo. Sabendo que o bloco está em repouso em relação ao disco, a uma distância de 80 centímetros do seu centro, assinale o que for correto. Destaco. Se o diâmetro é 2, o raio do disco é igual a 1 metro. A velocidade angular constante vale 2,5 rad por segundo. Lembrando que a velocidade angular ela se relaciona com a velocidade escalar da seguinte forma. Item 01. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e o disco é maior ou igual a 0,5? Então, o bloco está sobre o disco gira e o bloco continua ali em repouso. Então, nós temos que a força resultante centrípeta é igual à força de atrito. Força de atrito igual à força resultante centrípeta. Força de atrito é μ vezes a normal. A normal é o próprio peso, que é igual à força resultante centrípeta, mv² sobre r. Cancelando a massa com a massa, nós temos que o coeficiente de atrito vezes a gravidade é igual. A velocidade escalar é a angular vezes o raio. Então, a angular ao quadrado, raio ao quadrado sobre o raio. Já cancela esse raio com esse raio. O coeficiente de atrito vezes 10 é igual a velocidade angular 2,5 vezes o raio. O disco tem um raio de 1 metro, mas o bloco está a 80 centímetros, ou seja, 0,8. Portanto, o coeficiente de atrito 2,5 ao quadrado vezes 0,8 dividido por 10. Nós temos que o coeficiente de atrito nessa situação é igual a 0,1. Lembrando que o coeficiente de atrito é algo adimensional, não tem unidade, então o item 1 é um item verdadeiro. Item 2. A frequência de rotação do disco é 1,25 Hz. Vamos lembrar que velocidade angular é igual a 2π vezes f. A velocidade angular é 2,5. 2π, vamos substituir o π aqui, ó, valendo 3 vezes a frequência. Então, a frequência é 2,5 dividido por 6. 2,5 dividido por 6 não dá 1,25. Então, item 2 é um item incorreto. Item 4. O período de rotação do disco é 1,25π. Bom, o período é o inverso da frequência, né? Como ele deixa o π em função de π, eu vou desde o início. Então, aqui, ó, o item 4, nós temos que a velocidade angular é 2π sobre o período. Então, 2,5 é igual a 2π sobre o período. Logo, o período é igual a 2π dividido por 2,5. Também não é o que ele propõe aqui. Incorreto. 08. A aceleração centrípeta do bloco é 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração centrípeta é dado por v² sobre r. A aceleração centrípeta, lembrando que o v, velocidade escalar, é a angular vezes o raio. Tudo isso ao quadrado dividido por r. Cancelando esse r com esse quadrado, nós temos que a aceleração centrípeta é a angular ao quadrado vezes o r, já que ele fala do bloco, 0,8.
Portanto, a aceleração centrípeta, 2,5 vezes 2,5 vezes 0,8, que dá 5 metros por segundo ao quadrado. E o item 08 diz que ela vale 2, então é um item incorreto. Item 16. A aceleração tangencial do disco é nula. Ele diz que a velocidade angular é constante. Então, a velocidade escalar vai ter o seu módulo constante. Então, realmente, a aceleração tangencial ela é nula. Podemos marcar o item 16. Então, para a questão 34, a somatória é 17. Valeu, um grande abraço e até o futuro!